Meus amores, quando vocês pegam eu mexendo no olho, né, é porque eu tô com o olho seco, por causa do vento do ventilador, aí eu fico assim incomodando, como se tivesse algueiro dentro, mas não é não, é o olho seco mesmo. Ai, meus amores, eu vou dar um bom dia a vocês e Coríntios 13 é a passagem que fala sobre o amor. Meus amores, sabe por que que eu vou colocar essa passagem aqui? Porque essa passagem aqui fala do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por todos nós, né? Então, sai essa palavra que eu vou dar a vocês hoje, entendeu? E vou soltar logo o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei, vou ver se dá pra soltar os dois sonhos. Eu sonhei, meus amores, que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus e os anjos em cima das nuvens. Do lado direito dele tinha a carreira de anjo, a carreira enorme de anjo que só não dava pra faltar para me terminar de ver. E quando eu olhava para a rua, já não estava dentro da minha casa, eu já estava no meio da rua, suspensa do chão, e uma rachadura mesmo no meio da rua, de uma ponta à outra, uma rachadura aberta. E eu olhava para o cemitério e via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Ai, meus amores, isso aí é o quê? É uma visão que Jesus me mostrou, que eu tive o prazer, né, de conhecer ele. Do mesmo jeito que eu conheci Jesus, vocês vão conhecer também Jesus, em cima das nuvens, junto com os anjos. Então, meus amores, é isso que Jesus quer que eu fale para vocês. Aí, meus amores, quando eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, eu me acordei. Então, meus amores, aí eu disse assim, então, eu vou contar na internet, isso é um sonho, isso é uma revelação, não é para guardar, isso é para soltar. Aí, meus amores, eu tô soltando na internet. Porque também tem no livro do Apocalipse, né, que fala assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, um textozinho pequeno, porque é, esse texto aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar e vou ler. Glória a Deus. Pronto. Mensagem à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo e é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre a porta, o que abre e ninguém a fecha, e fecha e ninguém a abre. Então, meus amores, é por isso que eu estou soltando as minhas visões na internet, por causa justamente dessa parte, dessa passagem aqui que Jesus me mostrou, né? Então, assim, por causa de outras coisas que Jesus também me mostrou nas Santas Escrituras, entendeu? Então, ó, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti ponho uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amores, por isso que eu digo a vocês. A gente deve andar com Jesus, a gente deve seguir Jesus. A gente deve o quê? Aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu tenho dois sonhos, eu soltei um agora, né? Agora eu vou soltar o segundo. Por que vocês têm que aceitar Jesus Cristo? Justamente para não negar o nome dele. Quando vocês negam o nome dele, vocês vão prestar conta perante a ele. Quando estiver perante a ele, Jesus vai falar o que eu vou acabar de te dizer agora. Eu li, ó, é Apocalipse 3, o versículo 7 e o versículo 8 que eu acabei de ler para vocês. Entendeu, meus amores? Aí vou mostrar para vocês agora o quê? É por isso que eu tô na internet falando para se cumprir mais algo do Apocalipse, entendeu, meus amores? Então, porque quando Jesus apareceu na segunda vez para mim, só eu percebi que ele estava sozinho. Eu disse assim, Jesus, se tu estiver só, tu não vai mais estar só, eu vou fazer a tua palavra aqui na terra, conforme a tua vontade. Jesus foi me explicando, foi me mostrando. Jesus fez de tudo para mim entender as coisas. Então, meus irmãos, aí eis-me aqui, né? Meus irmãos, deixa eu contar aqui para vocês aqui o segundo sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu vi ele, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Aí, meus amores, eu vou falar para vocês do jeito que Jesus estava. Jesus estava igualzinho ele foi crucificado, do mesmo jeito. Quando eu me virei, eu avistei ele com a coroa, eu vi ele andando por cima da calçada.
Mas no momento que eu me abracei com ele, ele tampou a cabeça e tampou os pés, né? Que é pra mim não ver do jeito que ele tava, né? A cabeça toda ensanguentada, né? E os pés todos perfurados, né? Porque ele sabe também que eu sou uma pessoa muito frágil, né? Então, meus amores, Jesus conhece nós, né? Qual que Jesus não conhece? Jesus conhece. Então, meus amores, ai, meus amores, eu entendi que Jesus estava só e eu disse, não, Jesus, eu vou ficar pregando o evangelho contigo. Por isso que eu acabei de ler para vocês aquele livro do Apocalipse, entendeu? Não nego o nome de Jesus, aceita Jesus. Meus amores, se vocês negarem Jesus, é isso que Jesus vai falar para vocês, ó. E em E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Meus amores, é por isso que eu converso com vocês. Aceita Jesus, se sai desses caminhos errados, volta para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E Jesus deixou muito bem claro. Se tu negar ele, é isso que tu vai receber quando tu estiver na presença dele, na presença dos anjos. Não acolhe isso, não. Aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus aqui na terra é o melhor caminho. Ele demonstrou um grande amor por nós. Ele mostrou que nos dá uma oportunidade, porque vocês sabem que Jesus desceu os cantos mais baixos da terra, os cantos mais sombrios da terra. Justamente por isso que ele não quer que a gente o quê? Pereça sem ele, morra sem ele. Por quê? Pra gente, quando a gente sai dessa terra, a gente tá com ele, entendeu, meus amores? Meus amores, eu acho que eu expliquei a vocês. Um bom dia, uma boa segunda-feira. E vou soltar esse vídeo para vocês para fazer um outro vídeo, tá bom? Deixa eu falar aqui para vocês aqui, mostrar aqui bem rapidinho para vocês, ó. É Lucas 12, versículo 8, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está vendo quando é, confessam Jesus Cristo perante as pessoas, por isso que eu digo a vocês, vai para a igreja, aceita Jesus e caminha com Jesus. Ó, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Hoje vocês entenderam, né? Esse outro versículo que eu li para vocês aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês viram o que é que Jesus vai dizer quando vocês negarem ele, ó. Deixa eu ler para vocês de novo. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Arrepende-te, volta para Jesus, aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus é o caminho. Meus amores, fui. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Essa é a palavra de hoje para vocês. Por que eu comecei com o livro do Apocalipse? Justamente para poder mostrar a vocês o que é que a gente faz quando a gente é governado por Deus. A gente só faz o que? Obedecer. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.